Criação de conteúdo, geração de imagens, programação de sites e edição de vídeos são apenas alguns dos exemplos do que você já pode fazer com a inteligência artificial. Mas você sabe, na prática, como pedir essas e outras tarefas para a IA? É o que você aprende no episódio de hoje. A inteligência artificial estará cada vez mais presente no mercado de trabalho. E para tirar proveito dessa tecnologia, é necessário saber demandar as máquinas. Isso acontece através dos prompts, nome dos comandos e instruções que usamos quando pedimos algo para as IAs. Para entender melhor o tema, hoje eu vou receber o Ednei Souza, professor da ESPM e conselheiro de inovação e tecnologia, além de autor do e-book gratuito ChatGPT do zero aos prompts avançados. O episódio de hoje está sendo gravado em um dos espaços de convivência da ESPM Tech. Neste ambiente, os estudantes costumam se reunir nos intervalos de aula e conversar com os colegas de turma. Ednei, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco novamente. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo novamente ao LiveOnCast. Vamos lá. Vamos falar então hoje especificamente, eu sei que no nosso último papo a gente falou bastante sobre inteligência artificial, mas hoje a gente vai falar sobre justamente como que a gente se comunica com ela, né? Então, vamos começar com as definições primeiro. Tá, ok. O que é um prompt e por que cada vez vai ser mais importante saber como criar um? Ótimo, vamos lá. Primeiro vamos ver de onde veio esse nome prompt, né? Em tecnologia, quando você tem um sistema, né, de que você se comunica com ele via texto, você dá comando para esses sistemas, né, através do que a gente chama de prompt. A gente fala prompt da linha de comando, né? Você fala ali através de uma janela onde o sistema está esperando, está pronto, esperando você comunicar com ele, através dele você dá um comando, né? Quem já fuçou em DOS já sabe muito bem do que a gente está falando. Quem usa Linux, quem usa terminal, né, no computador, né? Você lá no Mac o terminal, essa janelinha do DOS no Windows, né? Então já viu ali o prompt da linha de comando, né? Então, como o ChatGPT foi criado ali pelo pessoal de sistemas, né? Vamos criar um prompt, vamos criar uma linha de comando para você poder falar diretamente com o modelo ChatGPT. Então eles chamaram de prompt, né? E o prompt nada mais é, traduzindo agora para português do dia a dia, do que uma instrução, do que um comando, né? Então é o comando que você dá para a inteligência artificial que vai definir a saída, que vai definir o resultado, né? E esse comando ele tem as instruções detalhadas do que você espera que a inteligência artificial produza para você. Afinal de contas, dependendo de que tipo de informação você oferece para ela, o tipo de retorno vai ser diferente, né? Então, por isso que a gente sempre fala, você está perguntando a coisa certa para a inteligência artificial para poder receber uma boa resposta, né? Eu não gosto desse termo pergunta, porque induz a gente a pensar que ChatGPT, Google Gemini, Claude e outras inteligências artificiais são o substituto 2.0 do Google, da Wikipedia. Ele não é para você fazer perguntas. Você pode fazer perguntas? Você pode fazer perguntas. Ele vai te dar respostas? Vai. Você tem certeza que elas estão corretas? Não. Agora, você pode dar instruções muito mais elaboradas. Você pode pedir para ele criar um artigo, para ele criar uma tabela. Você pode pedir para ele organizar para você um post de rede social. E se você disser qual é a rede social, ele já traz no formato, nas especificações daquela rede social. Você pode pedir para ele te ajudar a formular uma resposta. Você pode pedir para ele um conteúdo que você quer organizar e falar assim, eu queria que você organizasse isso para que eu lesse num teleprompter, por exemplo. Ele já vai colocar numa linguagem mais coloquial, mais informal, mais curta, já vai separar em trechos que dê para você ler, né? Amigo pediu para ele escreva uma mensagem de término de relacionamento. Porque ele queria mandar pelo WhatsApp. Desculpa com todo o respeito do seu amigo, mas é o babaca 2.0, né? Só terminava por SMS, está terminando por ChatGPT agora. Exatamente. Né? E a gente Desculpa, viu? Eu não te conheço. Não podia deixar passar essa. Você não tá muito longe do... Em defesa das pessoas que estão no relacionamento ouvindo o podcast, que não gostariam que o ChatGPT terminassem com elas. Responsabilidade emocional, né? Que coisa maravilhosa. E a gente pode dizer que não apenas programadores, mas também profissionais de diferentes áreas vão ter que se comunicar com as máquinas, né? Então, como que a gente coloca em relação a isso? Porque geralmente o pessoal que trabalha com programação, eles já têm um pouco mais de intimidade nessa relação ali entre você e a interface virtual. Como que a gente oferece também um direcionamento para essas outras pessoas que vão ter que começar a se acostumar com isso e vamos que vamos? Olha, pensa o seguinte, todo mundo que trabalha no escritório vai utilizar, todo mundo. Todo mundo que trabalha
nas indústrias criativas vai utilizar. Por quê? Porque as inteligências artificiais generativas, que são essas que a gente comanda através de prompts, elas produzem texto, elas produzem código, elas trabalham com dados, elas produzem áudio, elas produzem imagem, elas produzem vídeo. Quer dizer, a gente está falando basicamente de todo o campo do marketing, de todo o campo da administração, a gente está falando de direito, de recursos humanos, a gente está falando de toda a área publicitária. Né? Tudo isso você vai utilizar inteligências artificiais generativas porque elas aceleram em muito o seu trabalho. Principalmente o quê? Você não começa mais com nada em branco. Sim. Então você fala para ele assim, cria um artigo para mim. É uma ilusão pensar que o ChatGPT vai criar um artigo tão bom quanto um bom redator. Tão bom quanto um redator medíocre, ele cria até melhor às vezes, né? Mas tão bom quanto um bom redator, ele não vai criar. Agora, o bom redator, ele vai conseguir colocar no prompt informações que geralmente ele se preocupa quando está fazendo um texto. Então ele vai colocar, por exemplo, informações sobre a linguagem que o cliente espera que aquele texto utilize, sobre o objetivo daquele texto. Ele vai falar de tópicos que ele acha importante, ele vai falar de uma história que ele gostaria que encaixasse ali, né? E o ChatGPT vai ajudar ele a dar forma para isso. Então ele sai de uma lista de ideias que estão na cabeça dele para um texto com alguma forma que ele pode revisar e seguir dali em diante. Quer dizer, você termina muito mais rápido e você acaba terminando com mais qualidade pelo seguinte: sempre que você está trabalhando com o ChatGPT, com o Gemini, você está fazendo um brainstorm com ele. Sim. Porque você fala para ele o seguinte, faz um texto sobre isso. Ele solta o texto lá. Você começa a ler e fala, isso aqui não tem nada a ver. Você deleta. Eu falei, isso aqui, falou, pô, isso aqui eu não tinha pensado, mas é interessante. Aí você adiciona. Esse ponto já é um ponto que quem fez com o ChatGPT tem de bônus. O ChatGPT às vezes traz uma ideia inesperada, mas você avaliando fala, pô, gostei disso aqui, vou manter isso daqui. Então, quando a gente pensa em prompt, uma coisa que o profissional de programação tem um pouquinho de vantagem é a ideia de pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? É uma soft skill que te ajuda a entender como uma máquina pensa, como um computador pensa. Então, quem trabalha em programação, né, já fez ali, quando estava estudando algoritmos, aquelas brincadeiras, explica como é que é passo a passo fritar um ovo, tem que pegar o ovo, pegar a frigideira, tem que quebrar o ovo em cima da frigideira, né? Muita gente talvez já tenha visto um vídeo viral, sim, que é do pai e os filhos falando assim, faz um sanduíche de geleia de amendoim, né? de pasta de amendoim e geleia, né? E peanut butter jelly, né? Sandwich. E os filhos, e ele segue ao pé da letra e ele bota o jarro dentro do pão, ele bota, né, a faca enfiada, assim, é uma bagunça, né? Os filhos ficam bravos, ficam irritados, mas ele está mostrando como que se você não dá as instruções detalhadamente, o computador não segue. O ChatGPT não é que ele não segue. Diferente de um sistema tradicional, que ia dar erro no sistema, o ChatGPT ele vai tentar resolver da melhor forma possível aquelas instruções, ainda que incompletas. Então, às vezes, vai sair algo medíocre, simples. Agora, se você for muito bom em dar detalhadamente completas instruções, vai sair algo bem elaborado. Agora, além de programadores, quem tem outra vantagem nisso são líderes, gestores, que são muito bons em comunicação. Porque a gente esquece o seguinte, que dar comandos claros e detalhados é uma característica do bom líder. Sim. Do bom líder. Note que eu falei do bom líder. Porque a gente tem muito líder aí que dá comandos, as pessoas não entendem e ele culpa os liderados. Mas eu falei super claro, você que me entendeu. Essa pessoa não vai ter desculpa agora, né? Porque ela vai falar com uma inteligência artificial que faz o máximo esforço do mundo para entender, que tem todo o repertório do mundo por trás. Se ela não der o bom resultado, desculpa, é você que não está sabendo dar comandos claros. Né? Então, a gente precisa aprender a quebrar em passos, como a gente faz com o sistema, mas com clareza e completude, como seria um bom líder dando comandos. No início da sua resposta, Internei, você mencionou, né, sobre essa nossa inteligência artificial generativa. Certo. Né? Então, de uma maneira, né, um tanto quanto simplificada, como que a gente define o que é uma inteligência artificial generativa, né? Afinal de contas, ela precisa ter, né, um banco de dados, um estudo prévio de onde ela vai buscar essas referências para nos oferecer algo novo. E por que a implementação dessa inteligência artificial hoje em dia está impactando tanto diversos setores? Ok, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que inteligência artificial é um campo com quase 80 anos de estudo, né? E que inteligência artificial tem muitas definições. Você quer ver especialista de inteligência artificial brigar
fala para eles darem uma definição e entrarem de acordo. Eles vão brigar loucamente, não vão entrar em acordo. Agora, quando você pergunta para o indivíduo comum, assim, o que é uma inteligência artificial para você? Né? Talvez não com essas palavras, mas ele vai dizer que, olha, quando eu vejo um sistema, um software, um aplicativo, fazendo alguma coisa que, na minha percepção, precisaria de inteligência, para mim aquilo é uma inteligência artificial. E a gente pode usar, eu gosto disso como definição, porque se você está pensando em implantar inteligência artificial como um gestor, como um executivo, você precisa criar um sistema que vai produzir um resultado que para o usuário pareça inteligente. E aí você implantou uma inteligência artificial. E aí existem várias formas de fazer isso. Sistemas de decisão, robótica, processamento de linguagem natural, visão computacional, né? E a inteligência artificial generativa ela é um desses campos, é um dos vários campos da inteligência artificial. O que classifica a inteligência artificial generativa? O começo da inteligência artificial generativa foram criados modelos, né? Você utilizou tecnologias como redes neurais recorrentes, depois os transformers, que eram capazes de compreender palavras dentro de um contexto. Conforme essas tecnologias foram evoluindo, foram ser capazes de processar mais palavras ao mesmo tempo em contextos cada vez maiores. Então, no primeiro momento, criaram tecnologia que conseguia entender conteúdo. Depois, o pessoal conseguiu utilizar essa tecnologia para criar conteúdo. Né? Falei assim, mas hoje cria muito mais do que conteúdo. Né? Cria imagem, cria vídeo. Na verdade, ele meio que sempre que converte para a linguagem e depois, através dessa linguagem, ele recria novamente. Então, quando você pega imagens, ele foi treinando as imagens para entender o que é uma caneta, o que é uma caneca, o que é uma mesa, o que é uma pessoa, em uma pessoa, o que são os olhos, o que são o nariz, o que é a cor da pele. Então, ele foi entendendo esses elementos e quando a gente dá esses elementos na forma de texto, ele vai converter em imagem. Mas ele tem internamente uma espécie de dicionário, vamos assim dizer, de imagem para texto, né, e consegue traduzir. Quando a gente fala das inteligências de texto, elas não têm necessariamente um banco de dados, elas têm um modelo. Porque não é que tem listado lá conteúdos, ele copia e cola. Você pode ficar tranquilo que nunca vai ser copiado e colado um conteúdo. Mas ela tem parâmetros que dizem como que textos são organizados, como que ideias são organizadas, como diferentes estruturas de conteúdo são organizadas, semanticamente o que as palavras representam, o que é um adjetivo, o que é substantivo, como isso se organiza numa frase. Não que ela foi treinada com ortografia. Ela observou textos, observou milhões de textos e depois organizou em bilhões de parâmetros, dizem que no GPT-4 é trilhão de parâmetros, né? De uma forma que depois ela pudesse, usando esse modelo, recriar conteúdos. Então ela faz um processo de criação ali em tempo real, que é um processo estatístico. Ela calcula qual a probabilidade dessas palavras nessa ordem, em que ordem eu preciso colocar, que tipos de termos para atender esse prompt aqui. Pô, Ednei, é só isso? Ela fica fazendo o percentual dessa palavra está depois da outra? É só isso. Só que só isso com uma complexidade de bilhões, trilhão de parâmetros. Né? E é justamente por isso que quando você menciona, né, o prompt, né, o comando que a gente vai oferecer, com mais detalhado, com mais informações a gente colocar, melhor vai ser, né, a resposta que a gente vai receber. E falando especificamente sobre os prompts, né, você pode dar exemplos de coisas que a gente já pode fazer com a IA através desses comandos? Algumas coisas bem, vamos dizer assim, um pouco mais surpreendentes, né? Porque as coisas básicas é que eu já falei, Sim. de artigo, de rede social, tabela, etc. Mas, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma pessoa no LinkedIn, ela veio me pedir ajuda, né? E ela disse o que ela já tinha tentado fazer para resolver aquele problema. Eu confesso que quando eu li, eu tive um pouco de ceticismo. Falei, será que ela já fez tudo isso mesmo? E eu respondi assim, mas você já tentou tal coisa? Não com as mesmas palavras, não do mesmo jeito, que seria dizer que parecia que eu não tinha lido, né? Mas eu fui dar outras ideias do que ela poderia tentar fazer, né? Não acreditando na parte da conversa, falar que eu já tentei de tudo, né? E isso irritou a pessoa, né? E eu pedi depois, no final das contas, depois de uma discussão ali, a gente resolveu, mas depois eu peguei essa conversa, né? Eu tinha lido sobre o ChatGPT, a capacidade dele de compreender e analisar sentimentos dentro de uma conversa. E aí eu botei essa conversa no ChatGPT e falei para assim, olha, essa é uma conversa minha com outra pessoa, né? Eu quero que você liste os sentimentos de cada uma das pessoas, né? Você copiando no LinkedIn, ele tem lá o nome da pessoa, o texto, o nome da pessoa e o texto, ele sabia quem tinha falado o quê, né? Eu quero que você liste os sentimentos de cada pessoa, né? E justifique esse sentimento, me explique, né? Como você identificou esses sentimentos, por que esses sentimentos estão presentes ali.
E ele colocou, olha, a pessoa entrou em contato com você com esperança, está aqui nesse trecho demonstrando que ela tinha esperança que você ia ajudá-la a resolver. Caramba. Né? Ela mostrou um pouco eu não lembro a palavra agora, decepção, porque ela já tinha tentado fazer várias coisas, não tinha dado certo, né? Aí você respondeu com ceticismo, né? Nesse outro trecho aqui denota ceticismo, mostra que você não está acreditando muito que ela já tentou de tudo, né? Ela ficou desapontada, esse trecho aqui mostra que ela ficou desapontada com essa resposta. Ela ficou irritada, esse trecho aqui mostra irritação. Aí você assumiu uma postura defensiva, ó, esse trecho aqui do seu texto mostra defensividade. Então ela começou a fazer ali uma narração, parecia que eu estava vendo a partida de futebol agora com o locutor narrando, né? E lá vai Ednei responde com ceticismo e ele toma uma irritação, assume a defensiva. E quando eu olhei ali, então, as emoções, né, espalhadas ali em cima do texto do ChatGPT, né? Eu vi a autópsia, né, da conversa ali com todas as emoções escancaradas, eu pensei, nossa, se eu tivesse passado a minha resposta antes no ChatGPT falando assim, essa resposta pode gerar um problema para essa pergunta aqui, você me sugeriria mudar, ajustar alguma coisa? Certamente ele identificaria esses sentimentos e teria me avisado, olha, se você responder assim, você vai parecer cético. É isso que você quer ou você quer fazer outra coisa diferente, né? E ele teria me ajudado a ajustar a resposta ali. Né? E é curioso que isso foi alguns meses atrás já. Depois disso, eu já vi notícias de que a Zendesk colocou no sistema deles um bot para te ajudar no tom de voz, a guiar ali na conversa. A Tento está trabalhando isso nos sistemas deles de call center. E hoje você tem no Galaxy AI, no Samsung S24 Ultra, você já tem no teclado um botão que te ajuda a ajustar o tom de voz. Você escreve e aperta o botão, ele te sugere diferentes tons de voz. O meu ia apitar o tempo inteiro. Passivo-agressivo, 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 passivo-agressivo. Cara, que incrível isso. Isso é uma coisa que todas as áreas podem utilizar. Né? E assim, não é lento. Né? Se você estiver usando um sistema que já está embutido ali, né? Se já estiver no seu celular, como o caso do Samsung, ou você está dentro de um sistema da Atento, etc. Mas você abre outra janela um chat GPT da vida, um Google Gemini, e pode pedir para ele te ajudando nisso. Então, quando você estiver numa conversa difícil, eu não estou falando para você usar ele para responder. Né? Eu já condenei isso aqui, acabei de fazer isso. Mas você usar ele para te avaliar e sugerir melhorias na sua resposta, para você ir melhorando a sua comunicação. A gente tem que melhorar muito nossa comunicação. Comunicação já sempre foi uma skill importante. Agora que a gente tem inteligências artificiais, onde a comunicação dita o quão eficiente é o que você consegue tirar dali, vai se tornar uma skill ainda mais relevante. Eu diria para você que quem se comunica muito bem está agora numa posição de mercado melhor do que o programador. Né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente falava quem for programador está com futuro garantido. Sim. Eu diria hoje o seguinte, quem sabe se comunicar com clareza, com precisão, está muito à frente no uso da tecnologia para negócios hoje em dia. Internet, finalizando a nossa conversa, que dicas de ouro que você pode dar em relação a essa criação de prompts? Né? Como que eu posso pedir algo para a IA, exatamente onde que eu posso pedir, como que você menciona assim, essas dicas, porque, querendo ou não, você colocou aí um exemplo para a gente que nem me passava pela cabeça. Não, porque, beleza, eu geralmente vou, né, para essas inteligências artificiais generativas perguntar, poxa, eu estou escrevendo uma história de tal coisa, me descreve um cenário de um lugar para eu colocar na minha história e tal. Eu geralmente uns pedidos assim um tanto quanto mais simples. Então eu mesmo vejo que eu subestimo o poder de como que eu comunico algo ali para poder receber algo interessante de volta. Perfeito. Então tem algumas dicas que você pode oferecer para a gente? Vamos lá, acho que eu vou falar de 2 coisas que são soft skills, bem rápido. Você precisa ter criatividade imaginativa para pensar o que eu vou colocar no prompt. Então, assim, eu dei o exemplo aqui eu dei vários exemplos, por exemplo, das emoções. A primeira pessoa que teve essa ideia foi um pouco de piração, né? Cara, será que se eu jogar isso, ela pensa? Pensa assim, toda vez que você precisar de algo de texto, ela pode te ajudar de alguma maneira. E aí a sua imaginação é o limite. Então, a criatividade imaginativa é uma soft skill muito importante. Outro, pensamento crítico. A saída, não necessariamente você tem que seguir, por exemplo, como eu respondo isso daqui? Não é para você copiar e colar, é para você criticar. E aí, na crítica, uma coisa que ajuda muito é no prompt você colocar para ele assim, justifique a sua resposta, explique a sua resposta, dê exemplos. Porque isso permite que você raciocine em cima da saída do prompt e decida o que você usa e o que você não usa. Isso te ajuda enquanto pensador
crítico. Você entende também o caminho que ele tomou para tomar a decisão do conteúdo que ele te ofereceu, né? Exatamente, porque assim, ele fez um cálculo estatístico. Ele pode chegar a boas ideias e a ideias ruins. Como eu avalio isso? Pedindo que ele reproduza para mim um pouco desse raciocínio. Pode ir, mas o raciocínio dele também não é cálculo estatístico. No final das contas, é um emaranhado de texto que não tem significado. A IA pensou assim, olha, isso aqui dentro do meu modelo de treinamento me parece um texto que faz sentido. O que ele significa? Ela não é treinada para dar significado, para ter significado. Quem está dando significado para aquilo ali? Você, quando você lê. Sabe aquela história do gato de Schrödinger, né? Ele está vivo ou morto? Quando você olha, você deu o significado, né? Depende do ponto de vista do observador. Então, cada pessoa, quando lê, ela vai dar o significado naquele momento e aquilo vai ser relevante ou não para ela. E aí você precisa pensar como que eu adiciono no prompt elementos que vão ajudar aquela resposta a ser relevante para mim. Por exemplo, eu posso dar um prompt muito detalhado, passo a passo, do que eu preciso para criar um anúncio. Ela falou, eu quero que você me ajude a criar um anúncio de Google Ads. Anúncio de Google Ads tem headline de até tantos caracteres, até X headlines, tem descrição de até tantos caracteres, X descrições. Então, você pode dar todos os detalhes do que tem ali no formuláriozinho do Google Ads para você criar o anúncio, pedir tudo aquilo ali no prompt, ele vai dar um prompt com várias sugestões para te ajudar a criar anúncios poderosos. E no final, você pode acrescentar uma frasezinha simples que é assim, e outras ideias que você considere úteis para melhorar meus anúncios. Você deixou um negócio, tipo uma porta aberta para o ChatGPT colocar qualquer coisa no final. E esse qualquer coisa, na minha experiência, às vezes em algo estúpido, você fala assim, puta, perdi tempo de esperar ele terminar de escrever, ou às vezes o negócio fala assim, caramba, eu tinha esquecido completamente disso, ainda bem que eu deixei uma porta aberta para ele sugerir algo a mais. Então, você está fazendo uma aula, por exemplo, eu uso muitas vezes para preparar aula, eu coloco tudo que eu quero na aula. E no final eu coloco assim, e outros tópicos que você acredite que deixarem essa aula mais completa para esse público. Ele sugere tópicos adicionais, às vezes eu olho e falo assim, esse tópico não faz sentido, esse daqui realmente ia tornar a aula mais interessante. Eu vou lá, então, adiciono. Então, essa é outra dica interessante de prompt. Excelente. Ednei, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite de novo. Foi um prazer enorme te ter aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado por ter oferecido aí tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a gente. Obrigado, Caio. Valeu. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo na próxima.